Como é que eu ia identificar se o policial estava sem a biriba? Eu imagino que ele está até hoje se torcendo de ódio. Mas, Juliana, eu não sei até que hora nós temos que ficar aqui, mas eu conheci a Juliana como disse a Neuma, aquela menina e tal. E aí eu estou lá no despejo do treme-treme, e a Juliana lá dentro, vereadora, eu falei, essa vereadora aqui vai ter que aguentar aqui dentro, porque os caras estavam a fim de me tirar no tapa e eu enchendo o saco. Mas saímos juntos, né, Juliana? E até a gente foi obrigado a acampar à noite lá, perto do prédio, porque o pessoal não tinha onde ficar aí. De lá para cá eu passei a gostar muito mais da companheira Juliana, porque é uma companheira que tem demonstrado os seus compromissos, tem demonstrado que tem vontade de fazer mudança. Mas no sistema capitalista só tem um jeito, Juliana. A mudança vem por aqui. Não tem jeito. Eles matam nós vamos ter que matar eles. Não tem jeito, não tem outro jeito. É você, Juliana. Fica a última a falar de tantos companheiros de luta, né? E ainda tem uma galera que também que é de muita luta, muita história, né, de vida. Eu acho que eu aqui dessa mesa sou mais jovem. E aprendo muito com essa turma que está aqui e muita turma que está aí. Porque a gente acaba se encontrando muito na luta, né? E foi bem isso, assim, quando eu estou no segundo mandato, esse ano vai fazer 6 anos, né, de que eu assumi o mandato como vereadora. Mas quando no início do mandato era nova de tudo. Bom, estou com 35, eu me elegi com 28 anos, 27, mas assumi com 28 anos. Então, a minha experiência era uma experiência da Igreja Católica, de comunidade eclesial de base, da região de Sapopemba, né? Eu não era muito acostumada a estar dentro desse vucu-vucu de briga, de enfrentamento com a polícia, de enfrentamento com, né, de ocupação. E tudo isso eu vim aprendendo depois que assumi o mandato, porque o mandato acaba sendo instrumento da luta para os movimentos sociais. E, aliás, se nós continuássemos com o partido, como foi no início, onde eu aprendi, onde a primeira turma, que inclusive minha mãe também acompanhou muito e foi uma das fundadoras do partido, e é isso que eu tenho como história de vida, se nós usássemos muito mais os nossos mandatos como instrumento de luta da onde a gente veio, eu acho que a gente não estaria passando por tanto sufoco como a gente tem passado ultimamente nessa caminhada, principalmente agora. Chegando e me acionaram para poder que tinha essa ocupação e que o Kassab estava querendo, e na época era Adriano Matarazzo, que era o secretário de prefeituras, né, querendo derrubar de qualquer jeito o São Vito e o Treme-Treme, que falaram agora. E eu ficava imaginando, né, 2.500 e tantos apartamentos, como que a gente tinha que derrubar aquilo no chão para passar para o capitalismo, porque afinal foi isso, né? Para se transformar no estacionamento privado. E a gente tentou muito, estava todo mundo lá, os movimentos, estava o Centro Gaspar Garcia, acho que todo mundo, foi o início da minha chegada junto com o movimento, estava todo mundo muito unido. E sabe o que me deixou muito mais... eu falava assim, que eu estou no caminho certo, foi a solidariedade que a gente tinha, né, um com o outro. Mesmo sabendo que estava tudo perdido, né, GG? A Juliana, não vamos arredar o pé daqui. Então, tivemos que sair do prédio, mas a gente acabou ocupando debaixo da marquise. Se não me engano, era uma marquise que tinha ali, né? E lá a gente ficou, lá a gente dormiu, lá a gente chorou, lá a gente planejou. E lá a gente se organizou de novo para ocupar. E aí, gente, daí que veio esse meu respeito, esse meu carinho pelo GG. Porque na época ele ainda ia passar pelo processo de julgamento. Aí eu ficava pensando, mas meu Deus do céu,
como esse homem está aqui, está sendo procurado com toda a história, que aí eu já sabia toda a história dele, e está aqui no chão, no frio. Se a polícia passar aqui e pegar, e ele já era figurinha carimbada da polícia, vão levar. O que nós vamos fazer? Que eu ficava pensando né? O que eu vou fazer se a polícia pegar aqui? Eu vou junto no camburão, porque não pode ser, eu não vou deixar levar, porque uma pessoa de coragem aqui a gente tem que enfrentar. E aí, eu acho que isso que deu um espírito de organização do mandato, de sempre estar junto com os movimentos sociais, sempre estar no movimento de luta, sempre estar. E a minha avó, já falecida, né? Ela falava, quando foi para decidir se a gente ia sair como candidato ou não, né? Pelo grupo político, do companheiro Adriano Diogo. E eu tinha muita dúvida, porque o que o GG fala é isso, né? Olha, aqui o capitalismo reina. E eu ficava muito preocupada com isso. E ela falou assim, filha, sempre fica do lado do povo, porque se você estiver do lado do povo, você nunca vai errar. E foi construindo isso junto com esse movimento. E eu acho que a gente tem muita história, né? Aqui a gente colocou só um pouco da questão da criminalização que tem os movimentos, da criminalização que tem as lideranças. Você lutar, você sonhar por uma sociedade mais justa, mais fraterna, sonhar para a gente ter uma sociedade onde a gente minimamente consiga ter o direito à moradia, à educação, à cultura, o esporte, o lazer, você já é criminalizado por isso. Eu vejo aqui na Câmara, né? Eu sou considerada aqui na Câmara a ovelha negra, porque eu só fico brigando por conta dos negros, por conta dos direitos humanos, por conta da ocupação. Quando que invadiram não, a gente ocupou, porque está ocupado pelas baratas, pelo rato, vocês acham que o direito ao cidadão é ficar fora, então por isso a gente ocupa. E aí teve um debate esses dias que foi muito interessante, GG, era o pessoal lá da Universal, acho que foi, daquele do pastor Davi Soares, que é filho do R.R. Soares, qual que é a igreja dele? A Múndia? Não é a Mundial. Da Graça. Sei lá, R.R. Soares, eu não confundo ainda um pouco. Mas eu estou falando dos discursos. Ele pegou o microfone, ele nunca fala. Ele foi lá, pegou o microfone, Babi, pegou 5 minutos de comunicado de liderança. Fala assim, olha, eu estou aqui porque estou indignado que os homossexuais, transexuais, as lésbicas, e eles vão ter o direito de ser chamado na escola se ele quer ser homem ou mulher. Como que nós vamos estar discutindo isso na sociedade? Onde que vai a questão do adolescente, da sociedade? Que a televisão lá, aí ele falou, acho que uma novela nova que está tendo aí, que eu não sei qual que é, essa Babilônia, que parece que teve uma cena que ficou polêmica, né? Das atrizes que são tops, se beijaram, que é um absurdo. Aí eu peguei e falei, não, e o pior é que aí não deixou eu coçar na mesa, né? Não levantei na hora. Não, porque a questão de LGBT é problema psicológico ou problema de religião. Qualquer que fala, problema espiritual. Eu, como? Aonde? Ele falou isso, o Vanildo, ele disse. E ele disse no microfone. Eu falei, gente, eu vou lá. Falei, um absurdo é o senhor que se presta a ficar instigando ódio, que se presta a colocar aqui uma discussão e que aposto que a sua igreja também é a igreja que está lá defendendo a questão da redução da maioridade penal, em vez de discutir de verdade o que é para a sociedade a questão do direito à moradia, educação, saúde, enfim. Então, hoje, essa Câmara, a gente teve um processo da Câmara da Bancada da Bala, lembra? Que era o Coronel Telhada, Coronel Camilo, Coronel sei lá das quantas, Coronel Tarará. E qual que era a discussão deles aqui? Bom, primeiro do Telhada, não sei se vocês lembram. Que pasmem, vamos jogar
uma balinha aqui para ninguém ouvir, que muita gente da nossa bancada achou que não tinha problema fazer uma medalha de Anchieta, uma honraria para a rota. Eu vou para a rota, e aí a discussão deles ainda estava escrito assim, porque foram os combatentes, no caso do Marighella, que prenderam, mataram os companheiros da ditadura. E eu, gente... Mataram quantos? Eu sempre falo, né? Lá nos seus advogados, eles querem morrer comigo. Eu sou mais novinha. Olha, eu fazendo besteira. Mas se vocês deixarem isso aqui passar, é a gente de literalmente rasgar os estatutos do Partido dos Trabalhadores. Porque a gente já está falando muito, né? E tem outros companheiros para vir. Eu acho que a gente não pode desistir de sonhar. A gente não pode desistir e nem esmorecer para a luta. Porque muitas coisas que avançaram na questão dos direitos se avançaram porque esse núcleo sempre é solidário, sempre é fortalecido, sempre é organizado, sempre é mobilizado. É daqui e de outros grupos que são de esquerda, de extrema esquerda, mesmo que não seja só do Partido dos Trabalhadores, de outros partidos que muitas vezes aí tem uma organização mais afim com o governo, nós não podemos baixar nossas bandeiras. O governo tem que fazer o papel dele. Os movimentos e o partido têm que fazer o seu papel. E o nosso papel é lutar por uma sociedade mais justa, porque o capitalismo sempre luta, mas de outras formas que a gente não consegue lutar. Um abraço, GG, parabéns pela sua caminhada aqui. Juliana, a gente está aqui de passagem. E essa passagem pode ser hoje, amanhã ou depois. E o pouco que a gente fizer pelo próximo é pouco. Mas se todos fizessem esse pouco, talvez a soma desse pouco fosse a transformação social, um outro mundo mais justo, igual para igual, onde brancos e pretos, pardos, amarelos e mamelucos tivessem o direito de comer com dignidade, mas infelizmente o sistema capitalista diz não. E tem alguns de nós que, eleito com o voto do povo, baixa a cabeça e diz, não está na hora. Quando chegar essa hora? E aí, aqui eu pergunto para os companheiros da CUT, qual vai ser a hora da gente retomar as greves gerais, a organização de massa, para ver como é que nós vamos vencer esse sistema selvagem. Você, Joãozinho. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, GG. Antes de responder sua pergunta, se for responder toda ela, acho que eu vou precisar de mais meia hora do que eu tinha previsto. Eu só tinha previsto 20 minutos. Mas eu queria dizer que é o seguinte, hoje nós estamos aqui, vamos dizer assim, comemorando, né, nesses 4 anos a dissolução do GG, mas a gente está vivendo uma situação muito difícil hoje. É como se a gente visse para a América, e na expressão do que o Obama fez com a Venezuela, dizia o seguinte, olha, vocês já brincaram muito de democracia nos últimos anos, já elegeram muitos governos aí que estão atendendo, né, de uma forma ou de outra as reivindicações do povo, mas agora a brincadeira acabou, né? E consegue declarar que a Venezuela é uma ameaça à potência mundial que é os Estados Unidos. Hein? A Venezuela é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Quer mais declaração de guerra do que isso? É isso que ele está dizendo. E aí, quando ele faz isso para a Venezuela, ele está apontando para nós, está apontando para a Argentina, está apontando para a Bolívia, está apontando para todos os lugares da América, além do que eles fazem em nível mundial, que é a política de guerra. Então, eu acho que, para começar
responder essa sua pergunta, eu acho que essa é a grande questão. A grande questão é que precisa cair a ficha de muita gente de que nós estamos sob um ataque ferrenho. Que não adianta só chegar no governo e achar que as coisas vão que vão. É deselegante falar isso, mas acho que um puxão de orelha no Sidão. Porque ele propõe que a gente vai para o dia 12 para a rua. Mas no dia 13, a CUT chamou para ir para a rua. E, infelizmente, a direção nacional do Partido dos Trabalhadores falou: olha, não, dia 13 não dá. Tinha muito militante do PT na rua. Mas acho que foi a coragem da CUT de dizer que tinha que fazer aquele dia 13. E ai de nós se a gente não tivesse feito aquele dia 13. A gente estava ferrado na segunda-feira. A gente estava, né, como se diz na gíria, com o carro de guarda-chuva na boca no domingo. Mas ainda bem que a gente fez o dia 13. E aí libera, numa boa. É chato falar na ausência, mas tem que chamar a responsabilidade. O que nós temos que fazer é fazer o que nós estamos fazendo. É organizar a nossa turma, fazer a nossa luta. E por que o movimento de moradia, GG, é tão criminalizado? É tão criminalizado porque ele mexe numa coisa que para eles é sagrada, que é a famosa propriedade privada. É nisso que está mexendo. O movimento de moradia é uma ameaça. Os movimentos sociais é uma ameaça. É disso que eles têm medo. Então imagina, o movimento de moradia ocupa, toma lá, aí o governo vai lá e dá terra. Imagina, esse povo daqui a pouco vai querer o quê? Né? Vai querer geladeira, vai querer luz? Para com isso. Né? Vamos querer o poder. É isso que eles têm medo. Né? Então eu acho que hoje, né, é muito bom ouvir, né, a doutora Luciana, o doutor Guilherme, porque quando eles colocam o seguinte: olha, nós fomos lá, defendemos, mas o fundamental é a participação dos movimentos. E é verdade, porque infelizmente o que nós assistimos em muitos episódios, recentemente na AP 470, chamado Mensalão, é que tinha advogados que falavam assim: não, deixa com a gente que a gente mata no peito e resolve o problema. Deixa aí que a gente vai aí conversando nos bastidores. E foi exatamente o contrário. Porque ao não colocar o movimento de massa, você coloca a nossa luta para baixo, você desguarnece. E ao desguarnecer, permitiu que Joaquim Barbosa fosse lá descobrir uma desgraça de um domínio de fato em outro país, que ele de fato não tinha comprovação nenhuma. Mas eles não precisavam de comprovação, eles estavam pondo gente na cadeia e vão continuar pondo. E quanto mais leis fazer de corrupção, mais gente nossa vai ser preso, porque nenhum deles vai ser. Está aí o Maluf para provar isso. Quer mais o Maluf, né? Então, assim, só para ficar nisso. Então eu acho que a nossa luta, ela está no dia a dia, não é demais dizer isso, né? Nós estamos na luta dos companheiros dos professores da PUESP, em greve desde o dia 13. E nós vamos precisar de muita luta para conquistar as reivindicações. Nós vamos precisar de muita luta para defender o que é nosso, né? O Scromov já me antecipou aqui, a gente está organizando um ato daqui 2 dias em defesa da Petrobras. Mas defender a Petrobras, põe aí, né, gente? Tem gente lá que meteu a mão. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é a riqueza da nossa nação. A Petrobras é a defesa do nosso país, da nossa nação. E isso foi provado no dia 13 e no dia 15 a gente sabe que não tinha nada de defesa da nação. O que estava lá era aqueles caras que querem afundar o país, né? Afundar do ponto de vista nosso. Porque o que nós queremos é mais direitos, né? Nós queremos condições, mais saúde, mais educação, mais moradia. E a Petrobras para nós é fundamental, né? E a gente estava lá no gabinete da Juliana, junto com a Babi, os companheiros da Corrente de Trabalho, os companheiros do Diálogo e Ação Petista, organizando esse ato. E a gente quer convidar todo mundo aqui para estar nesse ato daqui 2 dias. Só que no andar de cima, no 8º andar, a gente tem aqui os convites. Então é isso que nossa luta diária contra a criminalização. Na luta dos professores, na luta em defesa da Petrobras, na luta contra o PL 4330 que está lá no Congresso Nacional. E a nossa luta é muito maior que isso. É essa que é a grande questão. A nossa luta é para mudar esse país, mas mudar as instituições. Porque não é possível a gente achar que nós vamos mudar o país sem mexer naquilo que é as instituições desse país entraram na ditadura militar. A ditadura militar fez 51 anos e seus
pilares estão aí. É o Congresso Nacional, é o Senado. Ou a gente acha que Renan Calheiros, Eduardo Cunha vai fazer avançar os nossos direitos? Jamais. Ou a gente vai fazer luta e demonstrar na prática que é dessa maneira, GG, senão a gente está ferrado. Então a gente tem que colocar abaixo as instituições. A Polícia Militar, né, já foi citada aqui amplamente. A Polícia Militar do Rio de Janeiro deu um tiro na cabeça de um menino de 10 anos. No dia seguinte a população vai para a rua e toma bomba na cabeça. E aí é um silêncio. Quem vai para a rua, os movimentos, chia, tal, não sei o quê. Mas esse que é o grande problema. Nós estamos na rua, né? E eu acho que é desse jeito que a gente tem que continuar. Por isso é importante a gente trabalhar um calendário de luta. Que eu acho que a gente vai ter muito enfrentamento, GG. Acho que a grande questão que está colocado hoje, né? E por todos os lados tem os ataques. Hoje o Estadão destina uma página do seu jornal, né? Para dizer que a CUT está perdendo base porque apoia o governo. Olha a situação. A CUT chamou um ato, né, junto com os movimentos sociais e tudo mais, chamou o ato para o dia 13. Numa situação que é para dizer para o governo, olha governo, nós chamamos o voto a vocês. Ano passado foi com uma margem pequena que a gente elegeu. Só que antes da posse, edita 2 medidas provisórias, que é a 664 e 665, que atacam o seguro-desemprego, pensão por morte, o abono salarial. E está errado. Tem que retirar essas medidas provisórias. Essas medidas provisórias não são as nossas. Esse é o ajuste do Levi, que é o cara do Bradesco. E nós temos que dizer isso. Mas, por outro lado, nós vamos defender as nossas bandeiras, vamos defender a Petrobras, vamos defender uma reforma política com o Constituinte, porque aquele Congresso não vai sair nada. E nós vamos construir, GG. E aí, eu encerro com isso, nós vamos construir um grande ato do 1º de maio. E essa discussão a gente fez na CUT, viu, o GG, né, eu estou lá na direção da CUT, a gente fez essa discussão, chega de ato, né, com sertanejo, não é um problema musical, não é um problema do gênero, mas o problema é que são shows que não permitem que a gente... Né? Oi? Vai ser a Vanessa Camargo. Não, também não. Mas não é o problema do gênero musical. O grande problema é o seguinte, o dia de 1º de maio é um dia de luta da classe trabalhadora, que a gente tem que colocar as nossas bandeiras. E isso vai ser. Então nós temos um compromisso. Amanhã, 7 de abril, nós vamos lá para Brasília, vamos fazer o ato em defesa da... Olha a agenda, hein? Estava comentando com o companheiro. Hoje é só segunda-feira, hein? Já são quase 10 horas, hoje é só segunda. Amanhã, ato da saúde. Quarta, ato da Petrobras. Na quinta, deve ter algum aí. E na sexta, a Assembleia da POS, que nós vamos lá dar a mão com a companheirada que vai cercar o Alckmin. Olha a situação. E hoje é só segunda-feira, hein? É só segunda-feira. Então a gente está com muita luta. E nós queremos construir sim, um dia 1º de maio, mas não com show, com manifestação, para resgatar a classe, o dia, que é um dia de luta da classe trabalhadora. E ter certeza que colocar no centro, que, como o companheiro Anderson falou, né, nós não vamos ninguém para a cadeia, não. Nós vamos defender os nossos. Nós vamos pegar todo mundo e vamos continuar na rua, porque somos nós que construímos esse país. E nós vamos construir um grande 1º de maio com todo mundo na rua. Firme na luta, abraço, GG. Eu vou cortar meu depoimento aqui para não dar as meia hora, tá bom? Obrigado, boa noite. Pois a gente quer a companheirada um pouco mais de paciência, que para nossa atividade se encerrar, só faltam mais 2 companheiros falarem. Infelizmente não tem nenhuma companheira para intercalar aí, mas vai você, Leonel, que é dirigente do Sindicato dos Coreiros. Eu quero cumprimentar a mesa e boa noite para os companheiros e para as companheiras. O GG a gente sabe muito bem que ele é histórico, né? O movimento sindical, e ele é do nosso sindicato. O GG foi um dirigente porreta, certo? Que sempre lutou para os direitos dos trabalhadores, sempre lutou pelas injustiças sociais nesse país aqui. Eu não quero dizer para vocês, né, que a gente não está bastante decepcionado, né,
do que está acontecendo nesse país aqui. Porque é muito triste para nós, é muito triste mesmo, quando a gente, onde a gente mora, nas periferias, né, vê pessoas lá, nesses 12 anos do governo do PT, subiu na vida deles. Tem filho fazendo faculdade, conseguiu construir sua casa, construiu comprar um carrinho, comer melhor. E às vezes eles não reconhecem, certo, que tudo isso foi obras, não só do PT, como do movimento social, como das pessoas, né, que brigam por moradia, por escola, por educação. Isso aí não vem de graça. Do outro lado, eu tenho orgulho, certo, daquilo que nós construímos nesse país. Construímos muito nesse país aqui. Agora, é difícil sim, certo? Não é o povo reconhecer. Nós somos um exército por trás de nós, certo? Contra nós. Não é fácil. A televisão, a imprensa. Não é fácil esse modelo capitalista, violento. O GG falou o seguinte: como nós vamos vencer esse povo aí, esse outro lado? Olha, eu acho que se continuar como estão as coisas no mundo, GG, vai vir a Terceira Guerra Mundial. Porque a intenção do capitalismo, certo? Tudo isso que está acontecendo aqui nesse país aqui, é claro. Eles querem destruir, certo, os mais pobres. Eles acham que é um exército que não serve mais. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficar falando mal do PT, vai ficar falando mal da CUT, vai ficar falando mal da POS, vai ficar falando mal de nós mesmos. Então, tem coisas ruins que nós fizemos? Tem. Erramos muito, erramos. Mas melhoramos muito esse país aqui. Olha, se não fosse uma pessoa como você, com o movimento, estaria pior. Se não fosse o PT, nesse país aqui, eu falo com toda tranquilidade, estaria pior. Porque eu me lembro muito bem, principalmente nas periferias, nos lugares mais pobres, o quanto essas pessoas procuravam nós. É lógico, é claro, né? A gente percebe que nós estamos numa geração agora um pouco complicada. Uma geração individualista, que é obra do sistema e do capitalismo. Então, hoje parece que é muito mais difícil, certo, formar militante, formar movimentos. Porque eu costumo dizer o seguinte: as pessoas, eu não tenho religião nenhuma, mas as pessoas procuram a igreja quando está lascado. Sala, vira as costas. Hoje acontece com o sindicato, e está acontecendo com o PT hoje. Muita gente melhorou de vida, subiu na vida, é mais respeitado, mas está virando as costas para nós, por causa da imprensa. Ainda mais uma geração que nós estamos complicada, certo? Não é fácil a geração que nós temos agora aí, não. Não vai falar que todo mundo é bonzinho, que não é não. O ser humano não é tão santo assim como a gente pensa. Então, por isso que o movimento é organizado, é por isso que o partido tem que ser cada vez mais forte. Tá difícil hoje fazer militante. Para o seguinte, uma pesquisa que saiu, hoje o PT tem 12%. Olha, tem muito, porque os outros não tem nada. Os outros não tem nada. Então, companheiros e companheiras, eu quero dizer o seguinte aqui. Quero dar os parabéns para o GG, para o movimento, pelo seu trabalho, pelas companheiras que estão aqui. Porque o que nós fizemos nesse país não foi pouca coisa. Não foi. E eles sabem disso. Por isso que eles estão querendo destruir a gente. É dia e noite falando merda na imprensa. É dia e noite. Eles não são bonzinhos, não. Não foi fácil ganhar essas eleições para presidente, não. Nós só ganhamos porque nós somos fortes. E eles sabem muito bem disso. A vontade deles, gente, é fuzilar nós todos. Ou se não matar de fome. Agora, eu acredito sinceramente, certo, que a gente vai virar. Nós vamos dar a volta. Mas não vai ser fácil. E não se fica surpreso, não. Agora, não fica surpreso, não, que de vez em quando morrer alguém por aí. Não fica surpreso, não. E não fica surpreso também, né? A intenção deles é desmoralizar o movimento, não é só o PT, né?
O golpe militar é possível, sim. Agora, só que hoje a situação é totalmente diferente. Eu acho que a desmoralização vai ser muito ruim para o Brasil. Mas é claro, você falou aquilo ali, existe um movimento lascado, né? Essas coisas não começou aqui no Brasil. Começou aí fora, a gente já percebe muito mesmo. Estamos percebendo isso aí, que vem crescendo. Mas eu acho que eles vão recuar. Eu acho que nós temos muito mais garra, muito mais política e muito mais conquistas para a gente deixar ser derrotada por eles. Eu gostaria, viu, que a gente colocasse na rua o nosso movimento aí, eles colocaram 200 mil, né? E colocasse pelo menos 1 milhão. 1 milhão para começar a reverter essas questões aí. É isso aí, obrigado. Pois é, estamos terminando. Sei que muita gente aí está coçando a garganta. Se eu pudesse falar alguma coisa também. Mas um dia nós vamos fazer um ato para todo mundo falar o dia inteiro. E quero aqui aproveitar para dizer que está aqui presente a companheira Babi, o Eugilson Negrão, tá aí. E uma salva de palmas para todo esse povo, né, gente? Companheiros que estiveram presentes no comitê Lutar Não é Crime, e com certeza são companheiros que têm lado. O lado deles é o lado de cá, não é o lado de lá. E aí, quando se fala de quem tem lado, hoje eu sou dirigente de uma organização nacional, que é a Central dos Movimentos Populares, e fiz questão que o companheiro Eduardo viesse aqui, porque se ele não viesse, eu ia falar mal aqui dele. Eu ia falar mal, eu sou assim, eu sou... Tem esse negócio não, ele diz, ó, com medo da luta, com medo de cair no pau, não veio. Mas Eduardo, para você não cair no pau, faz uso da palavra aí. E o bom é que eu tenho 5 minutos e vou ficar olhando ali no relógio, né? Então, primeiro eu queria iniciar falando que eu vim para a CMP e acho que várias lideranças, e conhecer o GG e a gente ser do Movimento Moradia, eu vim também da organização de ocupações, e muitas vezes a gente se espelhava na força de luta que o GG tem, né? Eu nunca participei de um movimento que pegasse as armas na mão. Eu lembro que o GG sempre teve essa fala, né? Ô, Edu, mesmo lá na... Edu, eu tô achando que nós vamos ter que se preparar, viu? Porque a conversa aqui... Pois é. E o GG, acho que todos que estão aqui na mesa concordam, e acho que todos na plateia e todos que conhecem a Central de Movimentos Populares e suas lideranças, o GG é um símbolo da CMP, enquanto liderança e enquanto dirigente. E atualmente eu estou coordenador geral da CMP e com muito orgulho